Oi, Bom Rosa, bom dias, bom dia. dias, bom dias. Tudo bem aí, querida? Como é que vai, Tudo, Isabela? senhor? Frio aí? Eu tô. Eu tô vendo que você tá com frio. É. Ainda bem que você tá sentadinha, porque com esse frio, se deitar, já viu, né? Dorme um pouquinho. Não, se tivesse na cama, eu já tinha dormido. É, eu sei. Tá tudo bem? Tá, graças a Deus. Legal. Muito bem. Vamos esperar o pessoal. Bom dia, Diego. Bom dia, Larissa. Bom dia, professor. E aí, Isa, tudo bem com você? Bom dia, Pro. Tudo bem, querida? Tá indo, vamos devagar, que as coisas vão se acertar. É isso aí, é isso aí. Muito bem. Diego, André, tudo bem? Tudo bem, André? Tudo bem, obrigado. Vocês viram, vocês acessaram, conseguiram abrir o Word que eu mandei para vocês, com os gabaritos, as orientações, as localizações das questões, conseguiram? Hoje eu passei para o Rubão as aulas de ecologia, de anelídeos, e esta aula que eu vou dar hoje, que eu vou começar hoje, já está com o Rubão, tá? Então, esse material já vai para o ABA, aí, tá? Fala, David, bom dia. Bom dia, professor, tudo bem? Eu tô, e você, querido? Também. Ótimo. Gente, vou perguntar de novo, não sei se vocês estão me ouvindo?
Sim. Sim, professor. Sim. Eu vou... Falou, obrigado. Tudo bem, Felipe? E aí, professor, tudo bem? Legal. Eu vou perguntar de novo, não sei se vocês ouviram. Eu coloquei no grupo um arquivo de Word com os gabaritos, né? Com a organização dos exercícios, né? Nós vamos começar hoje. Vocês viram? Eu vi, professor, mas eu ainda não tive acesso, eu ainda não tive tempo para acessar, mas eu vi e eu abri o arquivo, estava tudo ok lá, pelo menos. Então não percam, né? Porque às vezes a gente fica apagando, né, as conversas no WhatsApp, tá certo? E acaba perdendo os arquivos, tá bom? Então cuidado, abaixa aí para o computador, tá bom? Aí você não perde isso, né? Tá? Muito bem. Olha aí o pessoalzinho. Como é que estava a primeira aula? Muita gente dormindo? Tadinha, 10 pessoas. 10, caramba. Na real tinha 15, se eu não me engano. Mas não passou 20. Tá bom. Tá difícil, né, gente? Acordar é difícil. Acordar é difícil. Muito bem nisso. Vamos lá, então? O que vocês acham? Podemos ir? Acho que sim. É? Legal, David. Vamos lá, então. Né? Vou abrir o material aqui para vocês, tá bom? Bom, queridos, é o seguinte, então vamos organizar a cabecinha de vocês, né? E quando a cabecinha está organizada, tudo é mais fácil, né? Então, primeira coisa importante, acabou a ecologia? Não, não acabou. Mas o meu objetivo sempre com vocês é não deixar, né, fazer um esforço aí para não deixar parecer que a biologia é toda fragmentada e que você não tem relação, que você não encontre relação com as da biologia, tá bom? E é fundamental, né, a gente tentar encontrar essas partes com a biologia, justamente porque é dessa maneira que cai agora, tá entendendo? Então, vamos organizar a cabeça, né? Até a aula passada de Bio 2, a gente estava falando do quê? Do fluxo de energia nos ecossistemas. Tudo bem? Certo? Falamos de cadeias alimentares um pouquinho, vamos retomar. Você vai entender por que eu parei, né? Então, quando a gente fala de fluxo de energia, né, nas cadeias, nos ecossistemas, né, necessariamente, queridos, nós estamos falando de quê? De fotossíntese, beleza? De respiração, de quimiossíntese e de fermentação, tá bom? Então a gente para um pouco agora, fala disso, tá? Que são assuntos fundamentais, tá bom? São assuntos que tem uma ocorrência na prova enorme, difícil, muito difícil, pouco provável você pensar numa prova, seja ela qual for, FUVEST, Unicamp, Unifesp, VUNESP, FAMEMA, FAMERP, certo? Tanto faz, tá? É muito difícil você pensar numa PUC, né? Muito difícil você pensar numa prova que não tenha questões de ecologia e de bioenergética. Muito difícil, tá bom? Então, é um assunto que você precisa tentar entender e relacionar, tá claro? Então, quando a gente fala de fotossíntese, a gente tem a possibilidade de entender o assunto do modo como ele pode cair em ecologia, em botânica, em evolução.
tá? Respiração celular, a mesma coisa. Fermentação, a mesma coisa. Quimiossíntese, a mesma coisa, tá bom? E é como vem caindo, tá? É como vem caindo. Então, vamos nos esforçar, tá certo? Primeiro, para entender que quando a gente domina os princípios básicos de fotossíntese, respiração, fermentação e quimiossíntese, fica mais fácil entender a ecologia. Fica mais fácil entender a complexidade dos organismos e, portanto, entender a evolução. Fica mais fácil, né, entender fisiologia animal e vegetal, tá bom? Por outro lado, é importante vocês terem na cabecinha o seguinte, que ninguém precisa ser especialista nisso. Se você quer ser especialista em bioenergética, você vai fazer biologia na faculdade. Beleza? Certo? Então, quer dizer, as questões mais difíceis são aquelas que relacionam áreas. Beleza? Mas, normalmente, elas envolvem ideias básicas. É isso que você tem que entender. Tá bom? Por isso, cuidado com o tipo de questão que você resolve. Às vezes é uma questão mais antiga, de um vestibular, que já não tem mais o mesmo perfil, que o perfil mudou, e você se assusta. Então, cuidado, beleza? Cuidado. É importante continuar estudando, escrevendo, tá certo? Então, estude escrevendo, né? Você vai ver que tem conceitos importantes aí que você realmente precisa escrever, tá bom? E a partir daí, vamos tirando as dúvidas, tal. E você vai perceber que existem ideias muito básicas, né, que tem que ser dominadas, essa sim, tá bom? Certo? Qualquer dificuldade, por favor, queridos, entrem em contato como vocês vêm fazendo, tá? E não deixem atrasar muito esse assunto, por favor, tanto ecologia quanto bioenergética, tá bom? No primeiro slide está aí a localização dos exercícios tarefa, tá bom? Certo? Então, eles estão no caderno de exercício 2, entre as páginas 225 e 235. Combinado? Belezinha? Ótimo. Vamos lá, então? Bom, queridos, primeira coisa, a aula de hoje, ela não vai encerrar todos os assuntos, lógico que não. A gente vai dar uma visão geral, né? E depois a gente vai começar a trabalhar fotossíntese, tudo bem? Certo? Esse é o ponto. Muito bem. Então, primeira coisa, bioenergética está associado com metabolismo. Metabolismo é o quê? É o conjunto de reações que acontecem nos seres vivos. Beleza. Só que vamos puxar um pouquinho algumas ideias da química, tá? As reações em conjunto que ocorrem nos seres vivos podem ter duas naturezas. Ao longo do processo, elas podem consumir mais energia do que liberar, ou elas podem liberar mais energia do que consumir. Quando a reação libera mais energia do que consome, por que consome? Porque toda reação precisa de uma energia de ativação para iniciar. Beleza? Então, quando esse conjunto de reações libera mais energia do que consome, nós vamos chamá-las de exergônicas, exotérmicas, tá legal? São as reações que os organismos utilizam para liberar energia para suas atividades celulares. Beleza? Tá certo? Então, todo organismo celular vai realizar um conjunto de reações exergônicas, exotérmicas, para liberar energia para suas atividades celulares. Tá claro? Quais são essas reações? Fermentação, quando o organismo não suporta a presença de oxigênio ou não tem oxigênio, e respiração celular, na presença de oxigênio. Então, as reações, os metabolismos, que liberam energia para os seres vivos, certo? Que liberam energia para os seres vivos, como eu falei, poderem realizar suas atividades celulares, são exotérmicas, exergônicas, e tem como exemplo fermentação, anaeróbico, processo anaeróbico, ausência de O2, e respiração celular,
processo aeróbico. Beleza? Quem é que faz isso? Todo organismo, sem exceção. Então, queridos, aí a gente tem uma questão básica demais, tá bom? Todo organismo, sem exceção, desde que seja celular, certo? Então, o vírus está fora. Todo organismo celular, sem exceção, fermenta ou respira. Tá claro? Com que objetivo? Liberar energia para a sua atividade celular. Outro ponto importante, fermentação, né, é o mesmo processo em qualquer organismo que fermenta. Então, tem, por exemplo, fermentação lática. Quem faz fermentação lática é o mesmo processo. Fermentação alcoólica é o mesmo processo. Respiração celular é o mesmo processo. Então, quando a planta respira, quando a ameba respira, quando o animal respira, é exatamente o mesmo processo. Tá claro? Exatamente igual. Tudo bem até aqui? Ficou claro isso? Isso é muito importante, tá? Muito, muito, muito. Por outro lado, vamos lá, tem um conjunto de reações, ou seja, um metabolismo que vai consumir muito mais energia do que liberar. Consome muito mais do que libera. Esse conjunto de reações vai, portanto, né, ser chamado de endotérmico ou endergônico. Qual é o objetivo disso? Se eu estou absorvendo muito mais energia do que liberando, está na cara que eu estou produzindo. Entenderam, queridos? Está na cara que eu estou produzindo. Produzindo o quê? Composto orgânico, certo? Então, quer dizer, existem reações que vão liberar energia a partir da degradação de composto orgânico. E existem reações, como a que eu estou falando agora, endergônicas, endotérmicas, que vão produzir compostos orgânicos a partir do quê? De inorgânicos e a uma absorção de energia. Exemplo disso, fotossíntese. Então, o principal exemplo disso é a fotossíntese, certo? Tem um outro exemplo? Tem, quimiossíntese, tá? 99,99% dos organismos, né, autótrofos fazem fotossíntese, tá certo? Então, quimiossíntese, a grande minoria, beleza? Então, se você olhar agora aqui, vamos lá. Se você olhar agora aqui, né? Certo? Vamos lá, queridos. Se você olhar agora para o slide aqui, né? Você vai ver aqui do lado esquerdo, né? Reagentes A e B. O morrinho representa a energia de ativação. Esse A e A, energia de ativação. Tá certo? Então, você precisa gastar uma energia para passar esse morrinho, tá? E depois a ladeira abaixo, né? Então, quer dizer, a energia que vai ser liberada aqui ao longo desse movimento permite o quê? Que as reações nas células ocorram, as atividades celulares. Então, é movimento, é divisão celular, entendeu? Certo? É secreção, é produção de proteína, por exemplo. Tudo isso envolve gasto de energia, tá bom? Então, o que que nós temos aqui? Do lado esquerdo, um conjunto de reações que vai liberar, tudo bem? Liberar energia para as atividades celulares. Então, do lado esquerdo, nós temos o metabolismo exergônico, ectotérmico, certo? Tudo bem? Que vai ser representado pela fermentação ou pela respiração celular, tá bom? Certo? Tudo bem? Ficou claro, então? Legal. E do lado direito aqui, olha o que a gente tem. A gente tem um trabalho que não é espontâneo. Essa bola descer o morro é espontâneo, tá? Então, a energia que eu gasto aqui no início para que ela desça é pequenininha. E depois, a energia que ela libera ao descer é muito grande. Agora, aqui é o contrário. A energia que eu gasto para colocar a bola lá em cima é muito grande, certo?
Então, é um processo do lado direito aqui, tá? Que absorve uma quantidade de energia muito grande para produzir compostos. Tudo bem? Então, do lado esquerdo, eu tenho os processos que mantêm a vida, certo? Que mantêm as atividades celulares. Tudo bem? Lembra da conta que eu fiz na aula passada, né? Eu tinha ingerido o quê? 3 baleias jubarte, tá certo ou não? Mas eu tenho que massa? 100 quilos. Então, essa quantidade toda de matéria que eu ingeri, né, menos o que eu incorporei, é o que eu gastei para me manter vivo. Ou seja, é o exemplo do lado esquerdo do slide. Tá claro? Agora, se eu fosse uma planta, eu não iria ingerir, eu iria produzir por fotossíntese. Então, quer dizer, estou falando do lado direito. Tá claro ou não? Tá certo? Então, seria o quê? Uma produção enorme de matéria orgânica. Para quê? Para gastar, para me manter vivo, certo? E o saldo eu incorporo. Então, no caso, vamos lá, no caso do animal, o que que acontece? Ingere, digere, realiza o lado esquerdo para se manter vivo, o que sobra, incorpora. Se eu sou uma planta, o que acontece? Eu produzo, então é o lado direito, aqui, produzo, vou ter uma quantidade de matéria orgânica enorme, a maior parte dessa matéria orgânica eu vou consumir para liberar energia para as atividades celulares. Ou seja, a planta faz primeiro o lado direito, que é a produção, para degradar a maior parte para conseguir incorporar o quê? O saldo. Tá claro a ideia? Tá? Então, essa é a ideia básica da ecologia. Essa é a ideia básica que tem lá na cadeia alimentar. Tudo bem? Ficou claro? Muito bem. Então, vamos lá, queridos. David, pode perguntar. Professor, quando estava explicando a reação exotérmica, e você falou que, tipo, a incorporação de energia, essa incorporação, Não. Incorporação de energia nunca. Não, eu Incorporação confundi. de matéria, tá bom? Uhum, Cuidado. beleza. Então, eu não posso considerar essa incorporação de matéria um processo endotérmico? Ou Não. Ah, O tá. que acontece é assim, você vai pensar o seguinte, o que o conjunto de reações permitiu? Permitiu absorver mais do que liberar? Se absorveu mais do que liberou, endotérmico. Certo? Se liberou mais do que absorveu, exotérmico. Agora, o processo, ele vai permitir o quê? Construir matéria orgânica se ele é endotérmico. Ele vai permitir degradar a matéria orgânica e liberar energia para a atividade celular se ele é exotérmico. Agora, de qualquer modo, se eu sou um animal, o que acontece? Eu ingiro pra caramba, digiro, certo? Vou realizar um processo exotérmico pra caramba, que é a respiração celular, para me manter vivo, tá? E vou fazer uma conta. Eu ingeri isto, gastei isto para me manter vivo. Isso aqui é o que eu incorporo. Incorporar quer dizer o quê? Crescer. Beleza? Tá certo? Agora, se eu sou uma planta, o que que acontece? Eu, por intermédio de um processo endotérmico, produzo. Só que tudo isso que eu produzi, vou incorporar? Porque uma parte grande eu vou gastar para me manter, eu planta, me manter como um processo exotérmico. E aí esse saldinho aqui eu vou o quê? Incorporar. No que eu incorporo, eu cresço, vou ter matéria ali para um herbívoro vir comer, por exemplo. Beleza? Beleza, valeu, professor. Nada, tudo bem. Ótimo, então, prosseguindo, vamos lá. Quando a gente fala em energia, você tem que pensar assim, como é que a energia flui, como é que ela está por aí, certo? Nos organismos. Então não tem esse negócio, energia e tal, né? Então, na verdade, existe uma molécula. Que molécula é essa? Ela recebe o nome de ATP.
ATP. Tá? Então, recordando, porque a gente falou isso ainda no cursinho, né? Antes da pandemia. Então, a molécula de ATP recebe o nome de adenosina trifosfato. A adenosina, né? A adenosina é o conjunto formado pela adenina, uma base nitrogenada, que você com certeza viu junto com o Castilho, quando ele falou de ácidos nucleicos, tá bom ou não? Certo? Então, a adenina ligada à ribose que é o quê? Uma pentose, um açúcar de 5 carbonos. Então, a adenina mais uma pentose vai originar a adenosina. Tudo bem? A adenosina, né, se liga a um fosfato, que se liga a um outro fosfato, que se liga a um outro fosfato. Então, você vai ter a adenosina trifosfato. As ligações entre os fosfatos, prestem atenção, entre os fosfatos, certo? Então, quer dizer, só existem duas ligações entre fosfatos. Essa ligação aqui, entre a ribose e o fosfato, é entre a ribose e o fosfato, não é entre dois fosfatos, tá claro? Então, as ligações entre fosfatos são ligações reversíveis e altamente energéticas. Então, quando essa ligação se forma, existe uma quantidade de energia muito grande ali. Quando essa ligação se desfaz, o saldo de energia liberado é muito grande também. Tudo bem? Então, quer dizer, a biologia, né, tem um setor chamado evolução, que você sabe, né? Então, ao longo da evolução, né, o que a natureza acabou fazendo? Escolheu, selecionou a molécula de ATP para armazenar e distribuir energia pelos seres vivos. Isso vale para qualquer ser vivo celular, beleza? Então, de que modo os organismos celulares armazenam e distribuem energia por intermédio de uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato, tá bom? E as ligações entre os fosfatos são ligações reversíveis que armazenam energia. Então, o que isso quer dizer? Vamos lá. Se essa ligação aqui, essa primeira aqui, todo mundo está vendo o cursor aqui? Está vendo o cursor aqui, David? Sim. Ótimo. Então, essa ligação aqui entre os fosfatos, se ela se rompe, beleza? Se ela se rompe, o que acontece? Vai haver a liberação de um fosfato. Que fosfato é esse? PO4, inorgânico, PO4, beleza? Então, quer dizer, rompeu essa ligação, libera o fosfato e libera energia, uma grande quantidade de energia. Beleza? Só que aí vai acontecer o quê? O ATP se transformou no quê? ADP, adenosina difosfato. Só existem 2 fosfatos agora. E o outro fosfato está onde? Está lá na célula, está lá no citoplasma. Beleza? E essa energia, o que ela representa? Essa energia aumenta a temperatura da célula. Se essa temperatura aumenta, você tem energia, meu Deus, energia para as reações acontecerem. Beleza? Certo? Então, quer dizer, eu vou degradando a molécula de ATP, vou liberando energia, as reações vão acontecendo. A temperatura da célula sobe. Tá claro para todos até aí? Tudo bem? Agora, mas você falou que tem energia entre as moléculas, entre os fosfatos. E tem mais uma aqui. Muito bem. Então, quer dizer, você pode ter o quê? Vamos lá, para entender bem. O ATP pode se transformar em ADP, libera um fosfato e energia. O ADP pode se transformar em AMP, adenosina difosfato, se transforma em adenosina monofosfato, libera um fosfato e energia. Beleza? Quando a molécula de ATP estiver na forma de AMP, monofosfato, o que acontece com você? Com você. O teu nível de energia guardada
é muito pequena. Então você vai se sentir cansado, com fome e com sono. Beleza? Certo? Só que ao mesmo tempo, o que que acontece? Você está respirando e você está comendo, então você coloca oxigênio lá para dentro da célula, lá na mitocôndria, e ao mesmo tempo, o que que você faz? Vamos lá. Você vai digerir e faz a glicose também chegar na célula, tá? Então, quer dizer, com glicose e oxigênio, você vai fazer respiração. E nós vamos degradar a glicose, liberando energia. E essa energia liberada vai servir para quê? Para converter ATP. Então, liberou energia na célula, certo? Essa energia vai servir para pegar o AMP, o fosfato, certo? Fazer a ligação e originar o ADP. Essa energia que você está liberando pela respiração vai servir para pegar o ADP mais um fosfato e transformar em ATP. Então, o que que a respiração permitiu? Vamos lá. A respiração permitiu recompor o ATP. Então, na prova, né, você vai escrever que a respiração celular produz ATP. Ela libera energia para produzir ATP. Se um outro coleguinha escreve que a respiração celular produz energia, tá? Ele vai ter menos nota que você. Por quê? Porque não se produz energia. O sol, sim. Entende? Então, o que que vai acontecer? A energia se transforma de uma forma na outra, tá? Então, a função da respiração celular é liberar energia para atividade celular ou liberar energia para produzir ATP. Quando eu respiro e eu respiro o tempo inteiro, eu, a ameba, a planta, tá certo? A minhoca, né? O musgo, tanto faz, certo? O protozoário, né? Então, quando a gente respira continuamente, o tempo inteiro, libera energia. E essa energia liberada é usada direto para a atividade celular? Não. O que que eu faço com essa energia? Produzo ATPs, recomponho ATPs, entende? E aí o que que eu faço com a ATP? Na medida que eu preciso de energia, eu vou rompendo as ligações entre os fosfatos do ATP. Então, na medida que eu preciso, ATP se transforma em ADP e depois em AMP. Aí eu pego a outra molécula, o ATP vira ADP, depois AMP, e vou fazendo isso. Quando o nível de ATP cai pra caramba, estou cansado, com fome e com sono. Tenho que descansar, tenho que comer. Tá bom? Ficou claro? Agora, por outro lado, eu estou respirando o tempo inteiro. Estou o quê? Liberando energia para produzir ATP. Quando eu tenho bastante ATP, o que que acontece? Eu estou disposto, sem fome e sem sono. Tá bom? Fala, David, pode falar. Professor, eu não sei se, tipo, é bem idiota que eu vou perguntar, mas então por que que, tipo, a gente sente cansaço, sendo que a gente está respirando a todo momento e a solução seria só comer? Porque a produção de ATP, certo? Não está compensando o quê? O gasto. Então, o cansaço é uma sensação, né, que é resultante de uma situação metabólica. Se eu tenho pouco ATP, eu sinto cansaço. E se a minha respiração celular não é capaz de produzir um nível de ATP que eu estou demandando, que eu estou necessitando, eu não só vou me sentir cansado todo dia, como eu posso ter uma sensação maior, que é o esgotamento, uma sensação maior, que é o estresse, e o estresse pode se somatizar e eu vou chegar na depressão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Com a quantidade de horas que a gente dorme, com o modo como a gente come, tá certo? E com as atividades que a gente coloca no dia.
Você entendeu? Porque, do Entendi. contrário, o que que acontece? Você vai ser capaz de produzir, né, uma determinada quantidade de ATP, quando, na verdade, você precisa do quê? De muito mais. Então, é aquela velha história. Você deita, né, e acorda cansado. Cansado, fisicamente cansado. Entendeu? Certo? Então, muito importante isso. Muito importante. Então, quer dizer, a dieta, ela tem que permitir o quê? Uma adequação à produção de ATP. A respiração também. A gente tem que respirar direito, respirar certo. Você entendeu? Se a gente tem uma respiração curta, pouco oxigênio chega nas células. Se pouco oxigênio chegar nas células, o meu nível de respiração celular é pequeno. Não interessa ter glicose pra caramba lá. Entendeu a ideia? Por outro lado, se eu sou um cara que dorme 5 horas por noite, caramba, eu estou muito tempo ativo. A minha demanda é muito grande, entende? Então, rapidinho eu vou entrar num estado de esgotamento, né, de cansaço extremo, né, que vai chegar na condição de estresse e pode caminhar para depressão mesmo. Tá bom? Ficou Tá bom. claro? Ficou. Obrigado, professor. Beleza, gente? Então, quer dizer, o processo que envolve energia, seja ele absorver, como no caso da fotossíntese, seja ele liberar, essencialmente, como no caso da respiração, ele envolve necessariamente, queridos, necessariamente ATP. Beleza? Então, você tem que entender uma coisa. FUVEST é a primeira fase. A planta usa luz para produzir glicose? Sim ou não? Não. Ninguém usa luz para produzir glicose. Nem nenhuma molécula orgânica. Agora, a planta é capaz de transformar luz. Prestem muita atenção, por favor, queridos. A planta é capaz de transformar luz, energia eletromagnética, aí, tá certo? Transformar luz em energia química, por causa de uma molécula chamada clorofila. Então, quer dizer, a clorofila recebe luz, se excita, libera elétron, libera energia. Essa energia serve para quê? Para fazer ATP. Então quer dizer, a planta é capaz de produzir ATP, tá? A partir da luz, da excitação da clorofila pela luz. Isso. E o que ela faz com esse ATP? Vai usar para fazer a glicose. Isso é FUVEST de primeira fase. Entendeu a ideia? Então, o ATP é a moedinha energética universal. Eu vou usar ATP para construir moléculas. Eu vou usar ATP para aumentar a temperatura e realizar atividade celular. Ficou claro a ideia? Vírus tem ATP? Não, vírus não é célula. Está claro? Então, quer dizer, o ATP vai armazenar energia em qualquer tipo de célula e vai liberar energia em qualquer tipo de célula. Beleza? Fala, Felipe. Ô, professor, qual que é a diferença do adenosina monofosfato para o ácido nucleico? No ácido nucleico, seja DNA ou RNA, existe o quê? Uma unidade chamada nucleotídeo, certo, querido? Nucleotídeo. O nucleotídeo ele é formado por uma base nitrogenada, que pode ser a adenina, pode ser a citosina, a guanina, a timina ou a uracila, beleza? Certo? Então, uma base nitrogenada ligada a um açúcar, uma pentose. Se a pentose é de DNA, é a desoxirribose, se é de RNA, é a ribose. Tá certo? Ligada ao quê? A um fosfato. Tá? Então, você tá vendo o cursor aqui? Consegue ver o cursor? Sim. Então, ó, base nitrogenada, pentose, fosfato. Aqui, ó, até aqui, ó. Isto aqui, ó, é um nucleotídeo. Entendeu? Certo? Então, você pode falar que o núcleo do ATP é um nucleotídeo.
Perfeito. Certo? Tá? Então, a adenosina monofosfato, né? Monofosfato é um nucleotídeo. No caso, como tem ribose, é um nucleotídeo de quê? De RNA. Então, é uma estrutura que pode servir para fazer o RNA e, ao mesmo tempo, se ligar a um outro fosfato e um outro fosfato e participar do metabolismo energético. Tá claro a ideia? Beleza, obrigado. Tudo bem? Muito bem. Rosa. Fala, quem está falando? A Isa, posso te pedir um favor? Pode? Deu uma travada, acho que para todo mundo, a parte que você estava falando da planta, que ela transforma energia, era até energia química em energia... eu esqueci, tipo, não é mecânica. Entendi, querida. Fica tranquilo. Então, na verdade, o que que acontece? Eu não sei quando travou aí, tá? Então, o ATP é a moeda energética universal, beleza? Se a planta precisa produzir uma molécula orgânica, ela não vai fazer isso diretamente com a luz, beleza, querida? Não vai. O que que acontece? Com a luz, né, e a clorofila, ela produz ATP. E ela vai produzir a glicose com o ATP. Então, você produz moléculas orgânicas com energia química e não vai produzir moléculas orgânicas com luz. Só que a planta é capaz de transformar a luz pela clorofila em energia química. Então, o que que acontece? A clorofila se excita, ela absorve luz, ela se excita, libera elétrons, libera energia. No que ela libera essa energia serve para fazer ATP que a planta guarda. Para, no segundo momento, juntar com o quê? Com o CO2, juntar com hidrogênio e produzir a glicose. Entendeu? Então, o que a planta faz na prática é transformar energia luminosa em energia química para poder fazer fotossíntese. Entendeu, queridos? Acontece que, de modo geral, muito básico, a gente fala assim, o CO2, a água, na presença de luz e clorofila, são convertidos em glicose. Tudo bem, não está errado dizer isso. É um resumão, tá? Mas, por exemplo, na questão que caiu na primeira fase da FUVEST, ficou muito claro, né? Certo? Se a planta não pode utilizar diretamente, entenderam, queridos? Diretamente. Ela não pode usar diretamente luz para produzir a glicose, como é que ela faz? Entendeu? Então, na verdade, a luz excita a clorofila libera elétrons, esses elétrons são usados para fazer o ATP, e aí sim, ela pega o ATP, né, e utiliza numa reação química para construir a glicose. Ficou claro isso? Tudo bem? Sim, e deixa eu te perguntar outra coisa. A xantofila, essas coisas que não são as algas verdes, a parte verde é de outras cores, é o mesmo processo? Basicamente é o mesmo. Então, o que que acontece? O que que é um pigmento, querida? Pigmento fotossintético. Vamos lá. O que que é um pigmento fotossintético? Primeiro, é pigmento? Então ele dá cor. Beleza? Ele dá cor. Fotossintético, ele vai dar cor e vai participar. Vocês estão ouvindo? Ele dá cor e vai participar do quê? Do processo fotossintético. Então, a luz vai excitar o pigmento. No que ela excita quimicamente o pigmento faz o quê? Libera elétrons. Ao liberar elétrons, você pode produzir ATP. Entendeu? Certo? O que vai acontecer, que nós vamos ver ao longo das aulas de fotossíntese aí, é que a clorofila faz isso que eu acabei de falar com o azul e com o verde. Bobagem. Com o azul e com o vermelho. Beleza? Certo? Então, a clorofila é verde. Ela faz isso com o azul e com o vermelho. Né? A xantofila é amarelinha. O caroteno é laranja. Certo? A ficoeritrina é vermelha. A ficocianina é azul. Então, cada um desses pigmentos vai realizar esse mesmo processo
com outros comprimentos de onda. Entendeu a ideia? Não? Ficou claro para todos? Tudo bem? Então, dependendo do pigmento, o que acontece? Você vai ter uma maior atividade num comprimento de onda e não vai ter atividade em outro. Então, por exemplo, a clorofila, ela se excita com a luz verde? Não, não se excita com a luz verde. Isso quer dizer que numa estufa, se você coloca lá luz azul e luz vermelha, o ambiente fica escuro, porque a luz azul e vermelha, elas não são claras, está claro? Certo? O que acontece com a plantinha? Abre um sorriso de orelha a orelha. Por quê? Porque a clorofila absorve o azul e absorve o vermelho. Vai fazer fotossíntese? Vai estar ótima? Vai crescer pra caramba, vai produzir ATP demais. Mesmo não tendo claridade, porque não é esse o lance. Entendeu? Então a clorofila é verde e absorve o vermelho e o azul, certo? Agora, se você, né, ilumina uma plantinha só com a luz verde, o que acontece com ela? Ela morre. Isso acontece com outros pigmentos? Não. Então, tem pigmento que absorve um pouquinho do verde. Tem pigmento que vai absorver um pouquinho do laranja. Entenderam? Certo? Ficou claro isso? Tudo bem? Tá? Tudo bem, então? Podemos continuar? Obrigada, Rosa. Nada, que isso. Então, vamos lá. Então, de modo geral, então, para, né, ir organizando a cabeça, certo? O que é o catabolismo? Catabolismo é aquele conjunto de reações que vai liberar energia, certo? Então, são ideias básicas que caem na prova. Fermentação e respiração celular liberam energia. Respiração celular libera muito mais energia do que a fermentação. Mas ambos os processos são o quê? Exotérmicos. Liberam energia. Catabolismo. Beleza? O cara toma um anabolizante para ficar fortão. Beleza? O que é o anabolismo? O anabolismo é construção. Construção. Então, o principal exemplo da construção, qual é? Fotossíntese. Beleza? E para construir, o que eu preciso, queridos? Vamos lá. Eu preciso absorver energia. Então, o catabolismo libera e o anabolismo absorve. Tudo bem? O catabolismo vai liberar para as atividades celulares e vai permitir produção de ATP. O anabolismo vai o quê? Consumir ATP. Olha para o slide. Está vendo aqui? Ele consome ATP aqui, ó. Tá? Ele consome. Tá? Então, quer dizer, caiu na prova, mais uma vez já. FUVEST também. No cloroplasto, ouve, para entender legal. No cloroplasto, tem produção de ATP? Tem. Agora, só, mas no cloroplasto, a produção de ATP não é uma responsabilidade da mitocôndria? Então, quer dizer, a função da mitocôndria é produzir ATP. Tá certo? Tudo bem? Agora, no cloroplasto, o que está acontecendo? Eu estou produzindo molécula orgânica. Diretamente com luz? Não. Eu tenho que ter o quê? Uma energia química. Então, a luz é transformada em energia química. Quem é? ATP. E aí eu vou produzir a glicose. Então, quer dizer, no cloroplasto existe produção de ATP, mas a função principal do cloroplasto não é essa, certo? É uma função que é coadjuvante. Se eu não conseguir produzir ATP, que é a transformação da luminosa em química, eu não vou ter a glicose, que é a principal. Ficou claro a ideia? Isso foi a primeira fase, FUVEST recentemente. Tá bom? Entendido? Então, como você está vendo, são noções básicas, muito básicas, que tem que ficar muito claras na tua cabecinha. Vamos lá, queridos, tudo bem? Quando você produz proteínas, você fica fortão, é anabolismo, tá? Então, vamos dar um exemplo na célula de anabolismo. Ribossomo,
certo? Produzindo proteína. Beleza? Tá bom? Anabolismo, tá? Produção. Beleza? Muito bem. E para produzir, você precisa consumir energia, tá? Tranquilo? Muito bem. Agora, dois conceitos muito importantes que você precisa entender legal. Existe uma maneira simples de entender que te garante sucesso, desempenho, bom desempenho na primeira fase. E uma outra maneira na segunda. Então, por exemplo, é aquela velha história. Se você, né, vai para a primeira fase com a seguinte ideia na cabeça: autótrofo é o organismo que produz o seu próprio alimento. Você provavelmente vai matar a questão. Entendeu? Agora, na segunda fase, se você escreve isso e o coleguinha do lado, certo? Escreve lá, autótrofo é aquele organismo que, a partir, olha pro slide, por favor, de compostos inorgânicos, ó, inorgânicos, beleza? E uma fonte de energia, ó, produzem orgânicos. Você entende? Isso é um autótrofo. Então, o autótrofo é aquele organismo que produz moléculas orgânicas quais? Qualquer uma, querido. Entendeu? Óleo de girassol. Espera aí, você está querendo dizer que o óleo do girassol é um produto de fotossíntese? Exatamente. Entendeu? Óleo de canola. Tá? Ficou claro? Tudo bem? Então, a planta ela consegue tirar algum aminoácido do solo? Não. Isso foi também vestibular, primeira fase já. O que a planta tira do solo? Só inorgânico. Espera aí, então os aminoácidos, os nucleotídeos, Felipe, que você estava falando agora há pouco, beleza? Aminoácidos, nucleotídeos, tudo isso a planta produz. Tudo isso é orgânico e ela produz a partir do quê? Inorgânico e uma fonte de energia. Então, o que é o organismo autótrofo? É aquele organismo que produz moléculas orgânicas a partir de inorgânicas e uma fonte de energia. Beleza? Essas moléculas inorgânicas podem ser aminoácidos, podem ser nucleotídeos, podem ser açúcares, tanto faz, certo? Agora, pare e pensa se você é autótrofo. Vai lá. Caramba, por que você consegue produzir proteína? Como é que você produz a tua hemoglobina, a tua queratina da unha, a tua melanina da pele? Como é que você produz? Ora, você produz as tuas proteínas a partir do quê? Dos aminoácidos liberados na digestão das proteínas que você come. Então, você come a molécula orgânica, digere, libera várias unidades orgânicas, e aí você pega essas unidades orgânicas e coloca na sequência, na ordem que você quer. Então, eu vou usar os aminoácidos da proteína do boi para formar as minhas proteínas. Então, na prática, eu não estou produzindo o quê? A unidade orgânica. Se eu não estou produzindo a unidade orgânica, eu não sou autótrofo. Eu sou, portanto, o quê? Heterótrofo. Então, o heterótrofo é aquele que utiliza moléculas orgânicas, certo? Para obter o quê? A energia que ele precisa. Então, você vai degradar a molécula orgânica em inorgânica, vai transformar a orgânica em inorgânica. Nessa transformação, o que acontece? Libera energia. O que você faz com essa energia? Vamos lá, querido. Você produz ATP. Você aumenta a temperatura da célula. As reações acontecem. Então, olhem aqui para o slide, por favor. Né? Olhem aqui para o slide. Então, ó, você tem aqui inorgânico, energia,
orgânico. Isso aqui é típico do autótrofo. E o principal metabolismo do autótrofo, como é que chama? Fotossíntese. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Orgânico, certo? Ó. Inorgânico, ó. Isso. Foi transformado nisso e liberou o quê? Energia. Para fazer o quê? ATP. Qual é o principal modelo disso aqui? Respiração celular. Qual é o principal local onde ocorre a fotossíntese? Cloroplasto. Ah, professor, mas por que principal? Porque tem bactéria, tem alga, procarionte, que faz fotossíntese e não tem cloroplasto. Então, qual é o principal local? Qual a principal organela onde ocorre a fotossíntese? Cloroplasto. Qual é a principal organela onde ocorre a respiração celular? Mitocôndria. Ah, mas esse processo pode ser o quê? A fermentação, não pode? Pode. E aí não vai ser mitocôndria? Não. Certo? Vai ser fermentação. Vai ocorrer aonde? No citoplasma. Tudo bem? Tudo bem para todos? Tranquilo? Mesmo? Ótimo. Muito bem. Então, quer dizer, um outro ponto super importante. Vamos lá. O autótrofo depende do quê? Vamos lá. Depende do quê? Basicamente, o autótrofo depende do quê? Basicamente, ele vai depender de luz. Tá? Tudo bem? Estão me ouvindo? Apareceu um pontinho aqui no meu áudio. Estão me ouvindo? Então? Sim. Ótimo. Então, o que acontece? Para realizar fotossíntese, eu preciso de luz. Então, é um processo que vai transformar uma forma de energia na outra. Então, você vai dizer que fotossíntese é um processo, o quê, queridos? Fotossíntese é um processo fotodependente. Beleza? Dá uma olhada no gráfico. Aqui, ó, a intensidade. Aqui, ó, luz. 0 de luz. Quanto de fotossíntese? Olha aqui, ó. A curva sai do zero, sai da origem. 0 de luz, quanto de fotossíntese? 0. Pouquinho de luz, quanto de fotossíntese? Pouquinho. Mais um pouquinho de luz, quanto de fotossíntese? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ah, mas por que não aumenta direto aqui? Porque a fotossíntese não depende só da luz. Porque se a fotossíntese dependesse só da luz, quanto maior a luz, maior a fotossíntese. Mas, ó, a luz está aumentando e a fotossíntese não. Então, a fotossíntese é fotodependente, mas não depende só da luz. Ah, depende do quê, professor? Depende do CO2. Depende da água líquida. Depende de uma temperatura legal. Entenderam? Isso nós vamos ver com calma. Então, entendido isso, né? Esse gráfico aqui já caiu muito na prova, só que não tinha o nome fotossíntese, nem o nome respiração celular, nem o nome ponto de compensação fótico, certo? Tinha a referência aqui dos eixos, aqui letra A, aqui letra B. E o examinador pediu o quê? Identifique o processo A, identifique o processo B, justifique. Isso caiu na VUNESP, muitas e muitas vezes. Então, vamos lá, querido. Primeiro ponto. Por que esta curva seria a fotossíntese? Então, primeiro ponto, você coloca curva A é fotossíntese. Por quê? Porque é um processo fotodependente. Ou seja, a sua intensidade depende da intensidade luminosa. Ficou claro? Fácil, né? Agora, e o vermelhinho aqui? Por que é a respiração celular? Fala para mim. Por que é a respiração celular? Queridos, 0 de luz, quanto de respiração celular? X. Um pouquinho de luz, quanto de respiração celular? X. Muita luz, quanto de respiração celular? X. Pô, então a respiração celular depende da luz? Não, não depende.
É um processo contínuo, certo? Tem luz ou não, acontece. Ele é contínuo, queridos. Entendeu? E de intensidade constante. Então, vamos lá. Uma bobagem que aluno escreve em prova, por exemplo, tá? Que ninguém se sinta criticado, pelo amor de Deus, né? Mas uma bobagem que às vezes a gente escreve em prova. Ah, a planta respira mais à noite. Peraí. Olha para o gráfico, olha para a curva vermelhinha. Se tem luz ou não tem, a curva vermelhinha ela está na mesma o quê? Intensidade. Então é um processo que não depende da luz e a intensidade é constante. Essa é a maneira de justificar que a curva vermelha é a respiração celular. Então o processo A seria a fotossíntese, porque pelo gráfico fica evidente que ele é fotodependente, ou seja, a sua intensidade varia, em função da intensidade luminosa. E a curva B, né, vermelhinha, é a respiração celular. Por quê? Porque é um processo contínuo, não depende da intensidade luminosa e de intensidade constante. Agora, o legal, sabe o que é? Que a fotossíntese é contínua e de intensidade constante para quais organismos? Para quais, queridos? Para todos, entendeu? Todos. A respiração celular não vai variar. A planta não vai respirar mais à noite. Ela vai respirar à noite tanto quanto ela respira durante o dia. Federal de Minas, né? Federal de Minas, cai uma questão lá, dissertativa, para você analisar, né? Então, a planta respira só à noite ou à noite ela só respira? Vamos lá. Federal de Minas, não, desculpe. PUC de Minas. E aí, a planta respira só à noite ou à noite ela só respira? O que a planta faz durante o dia? Ela vai fazer fotossíntese, de acordo com a intensidade luminosa. Ela vai respirar? Sim. Continuamente em intensidade constante. O que a planta vai fazer à noite? Ela vai fazer fotossíntese? Vai respirar? Vai. De que modo? Do modo contínuo e intensidade constante. Então, a planta respira só à noite? Não. À noite, ela só respira. Por quê? Como é que você justifica? Porque a respiração é um processo contínuo, de intensidade constante, enquanto a fotossíntese é um processo fotodependente. Vocês entenderam, queridos? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que nós não estamos falando de reação nenhuma, de detalhe químico nenhum. Entende? Mas esses princípios básicos, eles despencam na prova. E você precisa dominar isso. Precisa. Tá claro? Por isso, escreva sobre esses slides. 3, 4 linhas, mas escreva sobre esses slides, por favor. Tá bom? Se tiver dificuldade, entre em contato comigo. Tá bom? Tranquilo? Então, o heterótrofo vai fazer o quê? Nesse caso aqui, nesse gráfico, ele só respira. Então, ele só degrada moléculas orgânicas em inorgânicas e libera energia, certo? E o autótrofo, o que ele faz? Ele respira e faz fotossíntese. Então, ele vai respirar o quê? A molécula orgânica que ele produziu. Ficou claro a ideia? Essa é a ideia, certo? Então, ele respira a molécula orgânica que ele produziu na fotossíntese. Tudo bem? Certo? E para produzir a molécula orgânica na fotossíntese, o que foi necessário? Transformar luz, energia luminosa, em química, ou seja, ATP. Usei energia química para produzir a glicose, certo? E depois vou pegar a glicose na respiração celular, degradar e converter toda essa energia que tem na glicose em ATP. E aí eu vou o quê? Usar isso devagarinho, conforme eu preciso. Seja eu, o animal, a planta, o protozoário, a alga, o fungo, o que for. Tá claro a ideia? Tudo bem? Legal, ótimo.
Agora, olha que importante, voltando um pouquinho para a ecologia. Então, vamos lá, queridos. Isso tem que ficar claro para vocês, né? Se eu sou um animal, eu vou ingerir comida, beleza? Eu vou ingerir comida, vou digerir. Isso vai chegar nas minhas células. Ao chegar nas minhas células, o que acontece com essa molécula orgânica? Ela é respirada, certo, queridos? Respirada. Quando eu respiro, a maior parte do que eu ingiro, eu estou me mantendo vivo. Beleza? O que eu não consumi para me manter, porque na verdade a gente acorda, toma café, almoça e janta. Certo? Tudo isso vai ser digerido, tá? Tudo isso vai ser respirado e vira o quê? ATP, tá certo? Agora, será que eu precisei gastar tudo isso? Não. Por quê? Vamos lá. Porque o dia acabou e eu fui dormir e no dia seguinte eu tomei café, almocei e jantei de novo. Deu para entender? Então, quer dizer, existe uma parte da matéria orgânica, certo? Que não é respirada. Ficou claro? A maior parte do que eu ingiro é respirado. Essa diferença, o que acontece? Eu incorporo. Então, de segunda para terça eu incorporo, de terça para quarta eu incorporo, e vou assim, vou crescendo, vou engordando. Tudo bem? Então, vamos lá, para ficar muito claro, o que eu ingiro lá na ecologia, como é que chama? Produtividade bruta. Se eu sou uma planta, eu estou produzindo. Então, é produtividade primária bruta. Se eu sou um animal, eu estou ingerindo. Produtividade secundária bruta. De qualquer modo, é produtividade bruta. Se eu sou planta, produzo. Se eu sou animal, ingiro. Então, a produtividade bruta, né, é o que eu produzo, no caso de autótrofo, e o que eu ingiro, no caso de heterótrofo. Desse valor enorme, a maior parte eu vou gastar para me manter vivo. Seja eu um autótrofo ou um heterótrofo. Entenderam, queridos? Tanto faz. Então, a maior parte do que a planta produz, ela gasta para se manter viva. A maior parte do que o animal ingere, ele gasta para se manter vivo. Tá claro, queridos? Tudo bem? Entendido? E aí você tem o quê? E aí você tem o quê? O saldo. E o que é o saldo? Ora, tudo é o bruto. Menos o gasto, eu vou ter o quê? O líquido. Então, a produtividade líquida para a planta é o que ela acumulou. É o que ela vai usar para crescer. É o que o herbívoro vem comer. É o fruto, é a semente, é a florzinha, é a folha. Tá claro a ideia? Agora, se eu sou um heterótrofo, o que está acontecendo comigo? Fala aí para mim. Eu estou comendo pra caramba, estou gastando a maior parte disso, e o resto, o que eu faço? Eu incorporo, certo? Então, o que é, por exemplo, vamos lá, o que é, por exemplo, que um sapo come? O sapo come o que o grilo comeu? Não, queridos. Você tem a planta. A planta produz produtividade bruta, menos as perdas. O que é a planta? A planta é o que ela produz ou o que ela acumula? O que ela acumula. Então, a planta é PPL, certo? O que é que o grilo come? O grilo come o que a planta produziu? Não. O grilo come o que a planta incorporou. Então, o grilo vai comer PPL, certo? Tudo bem? Então, para o grilo, o que é o bruto? É o PPL, é o que a planta incorporou. Certo? Muito bem. Aí, no grilo, o que vai acontecer? Ora, ele comeu tudo aquilo, uma parte ele vai gastar e uma parte ele incorpora. Então, vamos lá. Espera aí. A planta produziu isto. Ela incorporou isto. O grilo comeu isto, incorporou isto. O sapo comeu isto, incorporou isto. Espera aí.
O que está acontecendo, então, ao longo da cadeia, queridos? Fala para mim. O que está acontecendo ao longo da cadeia? A energia disponível está o quê? Fala para mim. Diminuindo. Tá claro ou não? A energia ao longo da cadeia está diminuindo. Então, o que isso quer dizer? Que, na prática, as cadeias nos ecossistemas vão ter poucos níveis tróficos, porque a energia diminui muito ao longo da cadeia. A energia diminui, gente, ao redor de 90%. 90%. Então, vamos dar uma ideia de cálculo para você. Se numa planta eu tenho 1.000 calorias, no grilo eu vou ter 100. No sapo eu vou ter 10. Então, se eu quero ingerir um alimento que tenha muita energia disponível, tá? Eu tenho que ingerir um organismo que esteja onde? No início da cadeia. Por isso que ingerir alimentos de origem vegetal é muito mais calórico do que ingerir alimentos de origem animal. Entendeu? Porque você tem as perdas energéticas de pelo menos 90% de um nível para outro. Consequência, olha para o gráfico, para o slide, desculpe. Consequência, se eu penso aqui, né, no produtor, no consumidor primário e no secundário, o que acontece? Né? Tem muita perda energética aqui, beleza? Que o nome correto seria o quê? Dissipação, né? Muito bem. Então, na natureza, o modelo verdadeiro não é a cadeia alimentar, mas são as redes ou teias. Por quê? Porque permite usar energeticamente o recurso melhor. Então, o que acontece? O mesmo organismo ele pode servir de alimento para vários outros. E um mesmo organismo vai ter o quê? Várias fontes de alimento. Então, na verdade, como é que eu justifico isso na prova? Cadeia alimentar é um modelo real? Não, não é. Por quê? Porque ao longo dos níveis tróficos na cadeia, né, a perda, a dissipação de energia é muito grande. E a quantidade de níveis tróficos, certo? Né, é muito pequena. Então, como é que eu consigo relacionar todas essas espécies que existem no planeta? Essa biodiversidade enorme? Fácil. Basta o quê? Eu integrar as cadeias. Entende? No que eu integro as cadeias, eu vou ter organismos que às vezes serão consumidores primários, às vezes serão consumidores secundários. Então, quando eu, por exemplo, acordo e tomo café com leite, café é planta, então eu estou sendo consumidor primário, mas o leite é vaca, então eu estou sendo consumidor secundário. Ah, quando eu como pão é trigo, é planta, consumidor primário. Ah, mas se eu passo manteiga no pão e coloco um queijo? A manteiga e o queijo são vaca. Então, consumidor secundário. Você entendeu? Espera aí, mas e se eu coloco um presunto, uma fatia de presunto? Presunto é o porquinho. Espera aí, o porquinho é o quê? O porquinho é pelo menos consumidor primário ou secundário, né? Então, quer dizer, quando eu como, olha lá, um café da manhã com café e leite, eu estou sendo primário e secundário. Pão, né, com manteiga, queijo e presunto, eu estou sendo primário, secundário e terciário. Deu para entender? Então, ao diversificar os nossos hábitos alimentares, e isso é o que a natureza faz, né, você vai participar de diferentes níveis tróficos, certo? E desse modo, né, você consegue ter uma eficiência energética maior no ecossistema. E por quê? Porque a perda de energia é muito grande. O fluxo de energia ele é decrescente, tá? E unidirecional. Ou seja, você quer aproveitar a energia que tem no corpo de um organismo, como é que você faz? Você tem que comer esse organismo. Não adianta você ficar do ladinho dele aproveitando o calor que ele libera. Porque o calor que ele libera não vai servir para você utilizar no seu metabolismo. Entendeu a ideia? Então, queridos, é super importante isso. Muito importante. Tá? Então, questão que já caiu. Olha lá, segunda fase. Qual
a diferença entre os trajetos, entre os percursos de matéria e energia no ecossistema? Simples. A matéria, ela cicla. O carbono, ele pode estar na molécula de CO2 ou numa molécula orgânica num organismo. Então, ele cicla, certo? Então, carbono no CO2 ou na glicose. Então, respirei, virou CO2. Fiz fotossíntese, virou glicose. Então, a matéria cicla no ecossistema. A matéria flui. Desculpe, falei bobagem. A energia flui. O que isso quer dizer? Que a gente não pode reaproveitar a energia. Nunca escrevam isso. Entendeu? O fluxo da energia é unidirecional, sempre, e decrescente. O que isso significa? Que a gente tem energia, né, disponível ao longo da cadeia? Sim, mas essa energia disponível ao longo da cadeia, ela diminui, tá bom? Por quê? Porque o ingerido menos a perda dá o acumulado, ou o produzido menos a perda dá o acumulado. Fala, David, pode falar, querido. Professor, duas coisas. Primeiro, a Bia perguntou no chat se você poderia repetir a definição de heterotrofismo. Bia? É. Então vamos lá, Bia. O heterótrofo é aquele organismo que vai ingerir moléculas orgânicas, tá? E transformá-las, degradá-las em inorgânica. E nessa transformação vai ocorrer liberação de energia utilizada para as atividades celulares e produção de ATP. Então, o heterótrofo ingere moléculas orgânicas, degrada-as, certo? Para liberar energia para a produção de ATP e para as atividades celulares. Beleza? Tudo bem? Fala, David. Então, veio uma dúvida na minha cabeça. Por que tipo, níveis tróficos mais afastados dos produtores são, tipo, tem um maior crescimento, sabe? Sendo que a energia incorporada é menor do que os primeiros. Muito boa a tua pergunta. Muito boa a tua pergunta. Então, não sei se vamos deu para lá. entender, mas... Então, não, deu. Então, pensa assim, planta sendo comida pelo grilo, sendo comida pelo sapo. Beleza? Aí você fala, pô, mas o sapo é muito maior que o grilo. Não é isso? Mas o grande lance, David, sabe qual é? O tamanho populacional. Então, você vai pensar assim, querido, o que eu faço com 1 quilo de alimento? Vamos lá. O que eu faço com 1 quilo de alimento? 1 quilo de alimento eu alimento um cara que come 1 quilo. Ou eu alimento 2 caras que comem 500 gramas. Ou eu alimento 4 caras que comem o quê? 250 gramas. Tudo bem? Ou eu alimento 5 caras que comem 200 gramas. Ou eu alimento o quê? Vamos lá, já está enchendo o saco, né? Ou eu alimento 10 caras que comem 100 gramas. Certo ou não? Agora, de modo geral, querido, qual é a diferença entre o cara que come 100 gramas e o cara que come 1 quilo? Não tem ideia? É o tamanho. Energia incorporada é... É o tamanho, bicho. É o tamanho. Então, o que você faz com o alimento? Vamos lá. Ou você alimenta um cara grande, ou você alimenta vários caras pequenos. Então, por exemplo, tem muito mais planta do que grilo. Tem muito mais grilo do que sapo. Você entendeu? Tem muito mais sapo do que cobra. E essa é mais uma, né, causa de que o modelo real na natureza, tá certo? São as teias e não as cadeias. Porque senão o que aconteceria? Para atender a demanda energética da cobra, ela teria que comer muitos sapos, entendeu? Não? E na verdade o que ela faz? Ela come sapo, come ratinho, né? Come ovos, come outras coisas. Entendeu? Certo? Então, quer dizer, ao longo da cadeia, querido, o que acontece? Duas coisas. Ou os organismos ficam maiores, beleza? E menos numerosos, ou eles ficam o quê? Menores e mais numerosos. Muito fácil.
Você tem dois tipos de cadeia. Cadeia de predador. Na cadeia de predador, o indivíduo mata e come o outro. Beleza? Então, é a planta, o grilo, o sapo e a cobra. Ao longo da cadeia de predador, maior e menos numeroso. Tudo bem? Agora, pensa na cadeia de parasitas ou de detritos. Parasita ou de detrito. Então, você tem um rato. Beleza? Um rato. Um rato tem o quê? Dezenas de pulgas. Quem está alimentando as pulgas? O rato. Deu para entender? Agora, cada pulga tem o quê? Centenas, milhares de bactérias. Da peste bubônica, por exemplo. Entendeu? Então, quem é o alimento aí? É o rato. Como é que o rato consegue alimentar tantas pulgas? Porque elas são pequenas. Como é que cada pulga consegue alimentar tantas bactérias? Elas são menores ainda. Então, ao longo da cadeia, duas possibilidades. Ou aumenta o número dos indivíduos e diminui o tamanho, ou aumenta o tamanho e diminui o número de indivíduos. Belezinha? Senão, a conta não bate, energeticamente falando. Uhum. Professor, só mais uma coisa. Eu poderia, tipo, fazer uma análise de uma cadeia com esse exemplo que você deu, tipo, considerando apenas o rato, a pulga e, tipo, eu esqueci o que você tinha mencionado. Bactéria. Isso. Eu poderia fazer, tipo, uma cadeia só com isso? Só uma análise Sim, específica? isso é uma cadeia. Mas é uma Isso aí, cadeia. o rato seria o produtor, no caso? Não Nesse é que ele seria o exemplo? produtor, mas ele faz o papel de. É ele que introduz o quê? O alimento na cadeia. Ah, Vamos tá. ver um outro exemplo? Imagina um cadáver. Está lá o cadáver. A cadeia não começa com o cadáver? Pronto. Uhum. Faz o papel de produtor. Ah, tá. Tá Beleza. claro a ideia? Uhum, Tudo beleza. bem? Sem problema nenhum. Tá? Valeu, professor. Uhum. Nada. Então, queridos, olha lá. Eu acho que eu já tinha mostrado esse slide na aula de ecologia, mas vou retomar com vocês. Então, tá lá, né? A centopeia, né? Então, o que que acontece com a centopeia? A centopeia ingeriu 200 joules de matéria. Peraí, mas matéria? Matéria não é grama, não é quilo, tal. Pois é, estamos transformando a matéria em quê? Em energia. 200 joules. Beleza? Muito bem. Na respiração celular, o que que ela conseguiu utilizar? 67. Nas suas fezes, que também está associado com o metabolismo, o que que ela utilizou? 100 joules. Tá certo? Pro crescimento, 33. Então, sempre vai ser assim, queridos. Sempre, tá claro? O ingerido menos as perdas dá o incorporado. Quanto representa as perdas? A maioria. De modo geral, pode chegar até 90% do que foi ingerido ou produzido. Tá claro a ideia para todos? Tudo bem ou não? Sim? Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá. A fotossíntese está claro para todo mundo onde está a fotossíntese aí? No caso das plantas, né? A produtividade bruta é consequência da fotossíntese. Tudo bem? Ótimo. No caso dos animais, ingestão, alimentação. Tanto nas plantas quanto nos animais, quem é o responsável pela manutenção da vida, tá certo? Do metabolismo, respiração celular ou fermentação, tá? Então eu vou produzir pela fotossíntese, vou consumir e a diferença eu acumulo. Ou eu incorporo, ou eu ingiro, né? Vou consumir e o resto eu incorporo. Tudo bem ou não? Ficou claro para todos? E considerando sempre que, para produzir por fotossíntese, o que que eu vou ter que fazer? Transformar a energia luminosa em química, utilizando, portanto, ATP. E quando eu degrado a matéria orgânica, estou liberando energia, que eu vou produzir o quê? Usar para produzir o quê? ATP também. Tá claro? Tudo bem para todos? Sim? Muito bem. Então, gente, olha que legal.
né? Quando a gente estuda ecossistemas, a gente pode dizer que uma maneira de você quantificar é por meio de uma pirâmide. Então, imagina o seguinte, aqui, ó, esse degrau aqui da pirâmide, essa barra da pirâmide, ela é uma barra de um gráfico que a gente, o quê? Deitou simplesmente. Então, o que ela representa? A energia dos produtores. Numa pirâmide, os níveis mais basais sempre representam os produtores. Então, produtor aqui, consumidor aqui, secundário aqui, primário e secundário. Tá? Então, vamos lá. O que seria isso aqui? Essa barra amarela. Ela representa a energia, né, que o produtor acumulou. Então, é resultado já do desconto das perdas em função do que foi produzido. Tá claro a ideia? Então, quer dizer, isto aqui é o líquido para o produtor. Mas vamos considerar, né, este organismo aqui, ou seja, o consumidor primário, beleza? O consumidor primário. O que o consumidor primário come? Ele come isto aqui. Então, o que é isto aqui para o consumidor primário? É bruto, é o que ele está ingerindo. Agora, ele ingere, tudo bem, e o que ele perde? São as perdas e a respiração. E o que ele vai incorporar? Vamos lá. O que ele incorpora é a diferença entre o que ele ingeriu e o que ele perdeu. Então, para o consumidor primário, o que representa esta barra, o que foi ingerido, o bruto, o que representa esta barra, o que ele incorporou. E a diferença entre as duas? As perdas. Esse cara aqui, quem é? É o consumidor secundário. Para o consumidor secundário, o que acontece? Ele ingere isto aqui. E isto aqui para o secundário é o quê? Bruto. Isto aqui para o secundário vai ser o quê? Líquido. A diferença entre os dois vai ser o quê? Respiração e perdas. Tá bom? Então, isto aqui é utilizado pra caramba em economia. Porque se eu sei quanto se produz numa determinada área, eu sei o quanto eu consigo abastecer em termos de pessoas. E, portanto, eu sei se eu vou precisar, por exemplo, importar ou eu posso exportar alimento. Né? Nós vamos voltar a falar disso. Mas ficou claro ou não? Tudo bem? Tranquilo? Então, paramos por aqui, viu, queridos? Tá? E aí, aula que vem, a gente continua com bioenergética. Tá bom? Certo? Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato. Não esqueçam de achar lá os exercícios tarefa para trabalhar, tá bom? E aí, qualquer dificuldade, estou à disposição. Um beijo grande para vocês, tá? Tchau, professor. Obrigado. Bom final de semana. Tchau, Tchau, professor. obrigada. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, Valeu. Pro. Obrigada. Nada, que isso. Tchau, tchau.